Aleluia, glória a Jesus. Então, na oração sacerdotal, o que Jesus está dizendo? Eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. E como eu estava dizendo, qual é a mensagem? Aquele texto em João 3,16, que é o resumo do Evangelho, que é a finalidade da mensagem ao coração do pecador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O que é evangelizar? É propagar o evangelho. O que é evangelho? Boa notícia. Durante o teu dia, alguém já viveu a experiência de estar passando um dia difícil, um dia de desafio, mas de repente alguém chegou contigo e te trouxe uma boa notícia, que o dinheiro caiu na conta, que alguém passou numa prova, que a porta se abriu, e você vê que uma boa notícia tem a capacidade de nos fortalecer, de nos animar. Você entregou vários currículos, ninguém te chamou, e de repente tu pensa, acabou. E de repente teu telefone toca, o teu coração não se alegra? Se alegra. Mas o que eu venho pregar a você, que estamos pregando neste lugar, é a boa notícia. A boa notícia que antes de eu ministrar, eu preciso dizer qual a condição que você está. E a condição que nós estávamos. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, eu preciso lhe dizer o que esta boa notícia vai mudar na tua vida. A primeira coisa que eu preciso dizer a você é algo polêmico, porque há uma dificuldade no coração do homem de compreender a sua condição. E qual é? De pecador. Todos nós somos pecadores. E por isso nós precisamos de Jesus, o Salvador da humanidade. Todos nós nunca poderíamos obter salvação por meio de boas obras, porque nós temos o costume de comparar-nos com outras pessoas. Dizemos no nosso coração ou pensamos, quem sabe, eu não cometo o mesmo pecado que o fulano. Talvez eu não fizesse o que o fulano fez. Não, ele é muito pior do que eu. Mas na verdade, independente da ação de um ser humano para o outro que difere, todos nós somos pecadores. Então nós precisamos entender e reconhecer esta condição. Todos nós precisamos reconhecer o que, irmã Sueli? Que nós somos pecadores. Mas a senhora disse que tinha uma boa notícia. Essa não é tão boa. A boa notícia é o seguinte, que independente da condição que nós estamos, Jesus nos ama. A Bíblia diz que o amor de Deus por nós é tal que João não ousou comparar com nada sobre esta terra. João olhou porque tinha a mãe, poderia dizer: o amor de Deus por mim e pela humanidade é como o amor de uma mãe. Mas a palavra do Senhor diz que pode acontecer de uma mãe abandonar o filho. Quem sabe você que ouve esta palavra é esta pessoa que tem tristeza e mágoa no teu coração, porque você não sabe o que é desfrutar do amor de uma mãe. Então João olhou e falou assim, quem sabe tentando comparar o amor de Deus com o amor de um filho para com o pai. E ele viu que existiam filhos que abandonavam seus pais e não honravam, apesar da palavra de Deus nos ensinar a honrar pai e mãe, para que os nossos dias se prolonguem na face da terra. Eu acho isso muito interessante, porque quando você não conhece alguém ou não quer tocar no nome de alguém, você diz assim, fulano de tal. Ou quando é algo desconhecido, você diz, é fulano de tal. Porque você não quer citar o nome ou você não conhece. Aí João escreve dizendo, porque ele amou o mundo de tal maneira. E por que isso é tão extraordinário? Porque ele não amou pessoas boas, ele amou pecadores. A Bíblia diz em isso, Deus nos prova o seu amor, em que entregou o seu único filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores.
Quem prega a você nesta noite, a igreja que anuncia esta mensagem, outrora não estava nesta posição de ouvinte e praticante, porque agora é como nós vivemos. Nós éramos somente ouvintes desta palavra. Para muitos de nós que estamos aqui, sim, não entendíamos porque não reconhecíamos a nossa condição. Mas nessa noite nós viemos trazer o teu coração, que independente da vida que você tem vivido, o Senhor Jesus quer te abraçar neste lugar. E eu sei que Ele já falou aos corações, que Ele repreende a enfermidade, que Ele cura a depressão, que Ele muda a história do homem. Mas eu preciso dizer a você, Jesus fez muito mais do que isso por você na cruz do Calvário. Você pode olhar para o teu problema financeiro, para o teu problema espiritual agora, para o teu problema sentimental e psicológico e dizer: este é o meu maior inimigo, esta é minha maior luta. Mas na verdade tem algo muito pior, que se nós não decidirmos hoje em vida por Cristo, a morte nos aguardará como a todos nós, porém uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. E o que nós viemos fazer a você é partilhar aquilo que Jesus nos disse. O texto foi citado muitas das vezes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. Outra coisa, porque estamos aqui, é porque talvez você olhe e diga: irmã, eu nunca tive experiência com Deus. Irmã, eu acho que eu não sou bem quisto por alguém, porque nunca ninguém orou por mim. Certa feita um rapaz disse: eu acho tão bonito quando eu vejo um jovem dizer: eu vivi muito tempo no mundo, mas a minha mãe orava por mim, o meu pai orava por mim. Irmã, nunca ninguém orou por mim. Aí de repente, evangelista, Deus trouxe esse texto ao meu coração dizendo assim: não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos aqueles que crerão em mim por meio da mensagem dele. E se eu te disser que talvez algum joelho da tua parentela nunca se dobrou ao teu favor, mas o Salvador intercedeu pela tua vida. Jesus estava orando pelos discípulos e estava dizendo: Pai, eu oro por esta igreja que está nascendo aqui, mas eu também já estou orando por todos aqueles que crerão, oh aleluia, na mensagem que eles vão propagar. Deixa eu dizer uma coisa a você nessa noite, meu ouvinte, oh Senhor da glória, Jesus orou pela tua vida. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus teve um particular com o Pai. O Deus encarnado desceu sobre esta terra. Ele estava prestes a cumprir o maior propósito da história da humanidade. Mas antes disso, Ele orou por você. Você que ouve o som desse aparelho, você que decide crer no teu coração que Jesus é o Filho de Deus e que Ele morreu pelos teus pecados na cruz do Calvário, oh aleluia, que a morte que nós merecíamos, a condenação que nós merecíamos, Ele pagou por nós. Foi de graça para nós, mas não foi de graça para Ele, foi preço de sangue, aleluia. Foi de graça para nós, mas Ele pagou o preço pela tua vida. A palavra do Senhor nos diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. O que pode o homem dar, aleluia, em troca da sua alma? Ainda que nós venhamos olhar para esta terra e acreditar que as glórias desse mundo são mais importantes, a Bíblia diz que o mundo passa e junto com ele a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece firme para sempre. Então eu preciso lembrar ao teu coração: nós não estamos aqui de forma aleatória. Outrora nós estávamos na posição que você está como ouvinte, mas aí nós ouvimos a palavra, cremos na mensagem e agora não somos mais ouvintes apenas, mas praticantes desta mensagem. O irmão leu um texto que dizia que Jesus estava convidando alguém que estava oprimido e sobrecarregado, dizendo: vinde a mim. Aí diz assim, ó: tomai de mim o meu jugo e aprendei de mim. Outra tradução diz assim: deixa que eu te ensino.
Quando você entrega a sua vida a Jesus, você não vai aprender a falar no microfone. Não é para você aprender a cantar um louvor. É para que você prove a alegria da salvação. Todas as outras coisas que acontecem na nossa vida são consequências do céu para nós. Foi porque recebemos do Espírito Santo a capacidade. O que é, irmã Sueli? A unção do Espírito Santo. A capacidade que nós temos, aleluia. E fomos preparados por Deus para fazer alguma coisa para o Senhor no seu nome. Deus ungiu a sua igreja e deu a ela a responsabilidade de continuar propagando o evangelho a toda a criatura. Jesus deseja libertar você, não somente da vida que você tem levado, mas porque existe algo que todo homem viverá após a sua morte. Ou ele viverá eternamente, ou ele morrerá eternamente. Nós precisamos entender isso, porque isso é algo muito real. Porque quando você vai numa consulta médica, o médico não vai te receitar um remédio certo se você não falar para ele os sintomas que você está sentindo. Então, além de eu estar anunciando ao teu coração nessa noite que tu és pecador, que somos pecadores, você sente isso dentro do teu coração e na tua vida. A inclinação que nós temos para o mal. Porque no jardim do Éden, o elo foi quebrado. Mas através de Cristo, Ele reatou esta aliança. Ele já fez o que Ele deveria fazer. E o alerta para o teu coração é: creia somente. Alguém disse ao apóstolo Paulo: o que eu faço para obter a vida eterna? O que eu faço para me ser salvo? O que eu faço para que eu mude a minha história? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aquele contexto deste carcereiro era dizendo: o que eu faço para ser salvo é porque o temor estava no seu coração dele ser morto, por causa que ele era um carcereiro e tinha acontecido tudo aquilo através da oração dos servos do Senhor, e ele ficou com medo porque a responsabilidade era dele. Mas o apóstolo Paulo vai muito além, dizendo: fica tranquilo, porque Deus não te livrará somente desta morte agora, mas também da morte eterna. Deixa eu dizer uma coisa a você, meu querido. Talvez você diga: irmã Sueli, eu não tenho valor. Irmã Sueli, eu já tentei. Irmã Sueli, eu já quis. Eu conheço esta palavra, eu conheço o lugar de intimidade, mas o meu coração tem estado inclinado ao pecado e à minha vontade. Mas Ele está dizendo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Começa a andar comigo, que eu te mostrarei, oh aleluia, que a tua força realmente é pequena, mas a minha é grande, a minha é tremenda. Aquilo que eu farei na tua história, aquilo que eu farei na tua casa, porque diz a palavra de Deus que existia um homem que havia muitos anos que estava oprimido por espíritos imundos, e a Bíblia diz que todos temiam, tentavam prendê-lo com cadeias, com correntes e cadeados, mas o espírito que se apoderava da sua vida era tão forte, que fazia com que ele destruísse. Ele andava nu, ele andava entre os sepulcros, mas diz a palavra de Deus que a vida chegou naquele lugar, e quando Jesus se aproximou, ele repreendeu aquele espírito mau, e todos puderam contemplar aquele jovem sentado, vestido e em perfeito juízo. O que é que a palavra do Senhor está dizendo? Sentado, porque o texto diz que ele andava sem paz, perturbado, se cortando entre os sepulcros, e agora ele estava em perfeito juízo e vestido, porque ele estando nu era representatividade de vergonha, porque é isso que Satanás faz. Porque um certo jovem chegou comigo e disse: irmã Sueli, quem olha para mim não sabe, eu sou viciado nisso, mas eu desejava mudar a minha vida. Eu tenho vergonha quando eu entro na minha casa e todo mundo esconde celular, esconde sandália, esconde carteira, esconde tudo. Eu sei que a minha família me ama, mas é porque não confia em mim. Eu sou tão entristecido com isso. Aí quem sabe este jovem que andava nu agora estava sentado, vestido e em perfeito juízo. A Bíblia diz que todos que passavam conhecendo a sua situação anterior ficavam apavorados, dizendo: o que aconteceu aqui? Porque quem sabe as pessoas passavam por aquele lugar
e viu entrar ano e sair ano, e o jovem vivendo a mesma vida. Mas de repente, quando eles chegaram naquele lugar, achando que encontraria a morte, eles encontraram vida, transformação. E quando Jesus estava indo embora, o que foi que ele falou? Deixa eu ir contigo, Jesus. Ele falou, não, volta para tua casa e anuncia para os teus o que Deus fez na tua vida. Sabe o que eu acho muito interessante para mim encerrar? É que a Bíblia diz que aquele jovem começou a pregar em toda aquela região, mas a palavra de Jesus foi: prega para tua família. Mas aquele que recebeu vida, ele não consegue guardar essa palavra. Quando ele vê que já pregou para todo mundo na casa, ele diz: eu vou para a rua, eu vou pregar no colégio, eu vou pregar na faculdade, eu vou pregar no trabalho, eu vou para a esquina daquela rua, mas eu vou anunciar que Jesus ainda muda a vida do pecador, que Jesus ainda transforma a vida do homem, porque outrora eu não tinha esperança, mas Jesus me encontrou. Ele sabia quem eu era, ele sabe quem nós somos, e ainda assim ele decidiu nos amar. Aleluia. Fique de pé comigo nessa noite. Vamos orar ao nosso Senhor. Aleluia, Jesus. Juntos levantaremos um clamor sobre este lugar. Porque o nosso dever é lançar a semente e crer que ela vai germinar, frutificar nos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Peço que a igreja ore comigo. Estenda as tuas mãos. Apresente cada lar que está aqui nesse lugar, nessa hora, cada vida que passa por esta rua. Apresente as vidas deste lugar. Oremos ao Senhor da glória. Pai amado, Deus querido e Deus santo, nessa hora, meu Senhor, nós somos gratos a Ti por estarmos aqui, por cada louvor que tivemos oportunidade de cantar para o Teu nome, para a Tua glória. Cada palavra que foi ministrada neste coração, Senhor, eu creio que a boa semente caiu em boa terra. E nós queremos, Pai, profetizar a bênção sobre este lugar, sobre esses estabelecimentos, meu Senhor, sobre este pai de família, esta mãe de família, sobre este filho, Pai amado e Deus querido. Nós te apresentamos esse bairro, meu Senhor. Te louvamos pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui, Deus. Que nós não venhamos nos acovardar e acomodarmos, Senhor, mas que nós possamos anunciar a Tua palavra, anunciar aquele que vive e reina para todo sempre. Em nome de Jesus eu profetizo milagre acontecendo na tua casa, na tua família. Se tu crê, Deus toca na tua vida nesta noite. Ele está repreendendo este mal, esta perturbação na tua mente, esta perturbação no teu coração, este sentimento de rejeição. Nós pregamos aqui, aleluia, dizendo que o Salvador da humanidade orou pela tua vida. Jesus orou por ti, meu irmão, porque você é precioso para Ele. Jesus orou por ti, meu querido. Oh, aleluia, porque Ele morreu naquela cruz, porque Ele cria, Ele sabia que Deus alcançaria a tua vida através da mensagem da cruz. E esta igreja está aqui para te dizer: tu és amado do Senhor, tu és amado de Deus, meu querido. Te convidamos a fazer parte da família de Deus através de Cristo Jesus. Oh, aleluia, Senhor da glória, Deus querido, abençoa as famílias, Senhor. Resolve a situação que esta casa tem passado. Quem sabe esta pessoa, meu Senhor, tem pensado em tirar a sua vida. Quem sabe esta pessoa não tem mais força de se levantar. Quem sabe esta pessoa foi desenganada, Senhor. Eu te peço nesta hora, muda a história. Quem sabe esta pessoa tem dinheiro. Quem sabe esta pessoa tem posição. Quem sabe esta pessoa tem nome na terra, mas ainda assim é vazio. Ainda assim, quando está no seu quarto, depois de uma noite de muita curtição da vida, está chorando
dizendo: Jesus, eu não sei o que é isso. Oh Deus, se tu existe, me toca, muda a minha vida, porque dinheiro eu tenho, porque prazeres eu tenho nessa terra, mas eu também tenho um vazio. Eu também tenho um vazio, porque se engana quem pensa que aquele que tem dinheiro tem tudo, viu? Se engana aquele que pensa que quem dirige o melhor carro tá bem. Olha, eu conheço pessoas que têm posição sobre a terra, mas não consegue dormir se um crente não colocar a mão na cabeça e repreender a perturbação. Por isso Deus está dizendo para alguém que ouve o som desse aparelho, alguém que tem dinheiro no bolso, tenha certeza que pode comprar o que quer, mas o teu coração é vazio. E Deus está dizendo: a tua alma tem valor, a tua alma tem valor. Abandona o mundo, crer na mensagem e eu mudarei a tua história. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Aleluia. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar, nunca viu um amor tão grande assim. Ele não desiste, Ele não desiste de você. Você que está ouvindo o som deste aparelho, ei, você pode até querer desistir da tua vida, mas Ele não desiste de você. Ele não desistiu de você. Você está aqui até hoje porque o Senhor, Ele tem um plano na tua vida. Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar, aleluia, a tua vida. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você, meu irmão. Ele não desistiu de mim. Ele não desistiu de nenhum que está aqui nessa noite. E nós não vamos desistir de você, meu irmão. Você, aleluia, que quer entregar a tua vida para Jesus, o momento é agora. Você que está ouvindo o som deste aparelho aí dentro da tua casa, aleluia, chega, basta, aleluia. Deus, Ele tem um plano de salvação para a tua vida. Deus, Ele tem um plano de salvação para a tua família. Aleluia, 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 aleluia. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, aleluia. Ele se importa com você. Eu
Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não desiste. Ele não desiste. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor Jesus.